Esse é um ponto muito importante. O que é o reino de Deus? Olha só. Eu vou ler aqui para você aqui algumas coisas que eu coloquei aqui, olha só. O reino de Deus é a presença e a ação de Deus. Porque é outra coisa bem confusa na cabeça de muitas pessoas sobre o que é o reino de Deus. O reino de Deus se aplica em dois momentos. O reino de Deus é o governo de Deus soberano sobre toda a criação. O reino de Deus é o governo de Deus pleno sobre toda a criação, como era no princípio. Deus governava plenamente, 100%, sobre toda a sua criação. Amém? Olha só, o reino de Deus está dentro de nós. Como assim está dentro de nós? Isso está escrito lá no capítulo 17 de Lucas. Capítulo 17, vamos ler lá rapidinho, capítulo 17 de Lucas, o versículo 21, que está escrito assim, ó. Jesus está respondendo uma indagação dos fariseus, que o tanto perseguia. A partir do versículo 20, capítulo 17 de Lucas. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. A pergunta dele é sobre o reino de Deus. Que reino é esse? Porque a mensagem central de Jesus é reino. Irmãos, a mensagem central de Jesus em todo o seu ministério é reino de Deus. É o reino dos céus, que é a mesma expressão. As duas expressões, ele está falando de uma mesma coisa. Mas nós temos que entender o reino de Deus em dois pontos diferentes. Amém? O versículo 21, nem dirão. O versículo 22, o 20, eu vou continuar lendo aqui. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Verso 21, nem dirão ele-o aqui, ou ele-o ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Em outra tradução, o reino de Deus está dentro de vós, ou no meio de vós. Jesus está trazendo o reino de Deus para a terra. O reino de Deus já está entre nós. E o reino de Deus já está dentro daqueles que estão em Cristo, neste momento. Nós estamos fazendo uma aplicação, dando ênfase aqui para entender o que é o reino de Deus, porque ele está dizendo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o versículo 5 do capítulo 3 de João está dizendo, aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O nascimento ali está falando de dois tipos de nascimento. O nascimento natural e o nascimento espiritual. Amém? Dois tipos de nascimento. Então o reino de Deus é o governo de Deus, inicialmente já manifestado na terra dentro dos salvos. Jesus é o reino de Deus, ele trouxe o reino de Deus. Amém? Olha só o que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Abra sua Bíblia aí rapidamente. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Para você ver o que está escrito, que coisa linda que está escrito aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 13, olha só, 13, capítulo 1, versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho. Quem está em Cristo agora foi transportado. Transportado da onde, Marcelo? É porque quem está em Cristo hoje estava aprisionado no reino das trevas. Esse versículo está tratando das duas coisas. O reino da potestade das trevas. Que potestade? Principado, potestade. É Mateus capítulo 12, o verso 26 e diante está escrito assim: e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? Agora, aqui é Mateus capítulo 13, a partir do versículo 37. E ele respondendo, disse-lhe: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Verso 38, o campo é o mundo, a boa semente é os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. Verso 39, o inimigo que semeou é o diabo.
Então toda a humanidade caída sem Cristo, todas as pessoas que neste momento não foi regenerado, elas estão aprisionados no reino das trevas. É por isso que a Bíblia usa a expressão filho de Deus e filho do diabo. Os filhos do diabo não é porque o diabo criou alguém, o diabo é criatura de Deus. E tudo quem criou foi Deus. Mas a expressão é para nós entender sobre genética. Humanamente falando, os seus filhos, quando nascem, o casal, quando tem filhos, os filhos carregam a genética do pai e da mãe. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, então ele manifesta na terra característica do seu pai. Mas o homem sem Deus, ele manifesta característica do pai da mentira. O diabo é mentiroso, o homem que vive sem Deus, ele vive uma vida de mentira. Você entende essa expressão? Então, Jesus está dizendo que Satanás ele tem um reino. E que esse reino ele é composto de pessoas que têm filhos ali. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que o diabo ele é pai. Então, se ele é pai, logo tem filho. Você entende? É por isso que Paulo está falando em Colossenses 1,13 que ele nos transportou, se tirou de um lugar e levou para outro. Ou seja, que lugar? Do reino das trevas, onde nós vivíamos no pecado, onde nós vivíamos na imundícia, onde nós vivíamos aprisionados por Satanás pelos nossos próprios pecados, nosso estilo de vida de viver pecaminoso e era escravizado pelas trevas. Então, através do conhecimento da verdade, pela obra de Jesus, fomos transportados para o reino. Quem é salvo já está com esse reino. E o reino está onde? Está dentro de você. Amém? O reino se manifesta nas atitudes. Olha só. Viver o reino é fazer a vontade de Deus, praticar a justiça, amor ao próximo, perdoar, buscar a paz. Ele cresce toda vez em que alguém vive segundo o Evangelho. O reino foi inaugurado por Jesus. Olha o ponto. Com Jesus, o reino de Deus já começou, mas ainda não está completo. Por quê? Porque o reino de Deus agora, a gente não consegue ele ver na sua plenitude. A obra de Jesus ainda não acabou. Ela está em andamento, em processo de desenvolvimento até aquele grande dia, onde tudo será finalizado. Mas a obra começa em Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar aqui. O reino de Deus é o governo de Deus sobre todas as ações. Uma realidade espiritual e moral, não um lugar. Inaugurado por Jesus e vivido por quem faz a vontade do Pai, plenamente realizado na eternidade. Então você lembra, voltando aqui no capítulo 6, o versículo 10, Jesus ensinando sobre a oração do Pai Nosso, capítulo 6, olha só que está escrito o versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Jesus está falando aqui de 2 pontos essenciais. Jesus está na terra. E ele está dizendo, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se você pegar esse versículo aqui e associar ele com o capítulo 17, o versículo 21, que o reino está dentro de vós, Jesus está falando de 2 coisas diferentes. Porque aqui está falando, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. No céu, na eternidade, é feita a vontade de Deus plenamente, perfeitamente, porque no céu não existe imperfeição. Porque quem governa é Deus. Mas na terra, neste momento, Deus reina plenamente? Não, só em parte. Através da igreja dos novos, que são aqueles que se convertem a Cristo, porque o reino é introduzido dentro deles. Mas chegará um tempo onde o reino de Deus governará plenamente sobre todos os reinos dos homens. E assim a vontade de Deus será feita plenamente, tanto na terra como é no céu. Porque no céu é feito plenamente, mas na terra ainda não é. Quando vai acontecer o governo pleno de Deus? Na vinda de Jesus Cristo. A partir da vinda de Jesus Cristo e reino milenar. E depois, no novo céu e nova terra, será o governo plenamente. Então, o capítulo 11, o versículo 15, o versículo 16 e 17 de Apocalipse está escrito assim, olha só. E tocou o 6º anjo
o sexto anjo, a trombeta, e houve no céu grande voz que dizia: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Esse reino aqui é o reino quando Cristo vier no milênio, e depois do milênio, o novo céu e a nova terra. A partir do milênio, Deus começa a reinar plenamente. Ainda haverá pecado, mas o reino será um reino de justiça, é um reino diferenciado, porque quem vai estar reinando é o próprio Cristo na terra. E depois disso virá o novo céu e a nova terra. Então aqui a sétima trombeta é tocada. Então vem o governo de Deus e Cristo sobre todos os reinos do mundo. Hoje existem muitos governos, reinos, presidentes que governam seus países. Mas um dia haverá um só rei, um só governo de justiça plenamente. Isso é o reino de Deus em duas etapas. Neste momento o reino de Deus já está entre nós e dentro dos salvos. E o reino de Deus pleno na vinda de Jesus Cristo. O reino de Deus é quando Deus governa toda a sua vida. É quando Jesus, no momento o reino de Deus é Deus governando sobre as suas atitudes. É Deus governando sobre as suas ações. É Ele tendo total controle sobre a sua vida. Isso é reino de Deus, sem o qual, se não nascer de novo, não for regenerado, não tem como nós entrar neste reino. É por isso que Jesus diz, tem que nascer de novo. Amém?